A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, argumenta que as convicções da comissão foram políticas e não podem ser transportadas para a área jurídica de forma automática. Amorim, o que você achou da decisão? Agora restam somente 2 procedimentos aí contra o governo, abertos a partir do trabalho da comissão. E em junho, 10 casos derivados da CPI já haviam sido arquivados pela Procuradoria por falta de provas. Como nós sabemos, cabe à Procuradoria-Geral da República o pedido de abertura de inquéritos e ações penais, perante o presidente da República, como autoridade constituída, o chefe do Poder Executivo. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, no relatório da sua conclusão, apresentou indícios acusando o presidente Bolsonaro de ter cometido 9 crimes. E a conclusão da investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República conclui não haver indícios da prática desses crimes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que na lógica da interpretação dos fatos apresentados aos tipos penais elencados na legislação, eles não ocorreram, pela falta de tipicidade. Então, por exemplo, quando nós verificamos aqui no relatório apresentado pela PGR para justificar o arquivamento, quando se fala assim da infração de medida sanitária preventiva, esse pedido de investigação foi levado ao arquivamento porque a PGR afirma que não é possível considerar criminosa a conduta de quem, no contexto da epidemia do Covid-19, deixa de usar a máscara de proteção facial e, por isso, teria penalmente causado a morte de outros. Para isto, a Procuradoria-Geral da República disse que havia uma norma em vigor desde 2020 sancionando administrativamente com multa esta conduta. Então não havia um tipo penal específico para causar a necessidade de uma ação penal em face do agente. Então isto já é punido com uma multa administrativa. Então, por conta dessas tecnicalidades, a Procuradoria-Geral da República disse que não há conduta penal possível de levar ao indiciamento do presidente da República e das outras autoridades indiciadas pela CPI a abertura de ações penais específicas. É por aí, Vitor, que essas representações foram arquivadas. Agora, Amorim, o G7 da CPI da Covid acabou de acionar o Superior Tribunal Federal, o STF, contra o arquivamento das apurações que miram o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os senadores pedem o posicionamento de Augusto Aras e, dessa forma, se as manifestações de Aras forem mantidas, as investigações devem ser levadas aí a um subprocurador-geral. O que você acha? Eles estão, evidentemente, questionando isto do ponto de vista da insuficiência dos elementos apresentados pela Procuradoria-Geral da República para justificar o arquivamento. Há um elemento político aí. O problema da lógica penal, qual que é? A lógica penal busca a apuração da verdade real dos fatos. E para haver um indiciamento penal, é preciso que a conduta apurada se encaixe perfeitamente num tipo penal. Então, por exemplo, quando você acusa alguém, um pedido de investigação por exemplo, como está aqui, pedido de investigação de Bolsonaro e outras autoridades por epidemia com resultado morte. Evidentemente que as narrativas apresentadas no âmbito do inquérito têm que levar a, mais do que indícios, tem que levar, de fato, a uma demonstração de que a conduta de todos esses agentes são capazes de confirmar a presença típica de que o crime de epidemia, ou seja, há um crime de epidemia que leva ao resultado morte. Mas, então, de quais mortes? Daquela população, de elementos difusos. Evidentemente que há um exemplo que é passado pelo chefe do Poder Executivo e de outras autoridades da República. Agora, isto é em termos de políticas públicas, em termos de medidas sanitárias adotadas.
de uma epidemia que, desde o início, demandou a adoção de medidas sanitárias, a adoção de políticas públicas, quais vacinas vão ser adotadas, e não só aqui, há algo polêmico no mundo todo, né? Então, quer dizer, é muito difícil você chegar a uma conclusão muito específica em relação à conduta do ponto de vista do dolo. Ele teve a intenção de se associar a outros para uma prática criminosa que leve ao elemento morte. Quer dizer, isso é diferente de divergências políticas do ponto de vista da adoção de políticas públicas adequadas para o enfrentamento de uma pandemia sanitária, não é? Então, quer dizer, eu acho muito difícil prosperar, né, estas representações apresentadas pelos parlamentares. Agora, do ponto de vista político, isto ainda renderá muita discussão.